Agora, com espaço para entrevista no programa, nós estamos no mês de combate à obesidade. No início do mês, dia 4 de março, foi o Dia Mundial de Combate à Obesidade. E hoje a gente vai trazer um assunto que está ligado à obesidade para as mulheres. Por que a obesidade pode intensificar os sintomas da menopausa? Esse é o assunto da entrevista a partir de agora no CBN Total. Vamos receber o Dr. Luiz Antônio de Araújo, que é médico endocrinologista. Ele está conosco aqui no CBN Total. Doutor Luiz, uma boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer muito grande estar conversando com vocês a respeito de um tema dessa magnitude, né? Você, em consideração, como já colocasse, o dia 4 de março foi o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Perfeito, doutor. Agradecendo também pela sua participação e pelos esclarecimentos a partir de agora também com a participação dos ouvintes, né? Você tem uma dúvida, manda no WhatsApp, 48991813800. Primeiro eu queria entender, doutor, qual a relação entre a menopausa e a obesidade? Bom, como a grande maioria dos ouvintes já sabe, a menopausa, né, é um período onde cessa a produção de folículos pelo ovário da mulher. E, a partir desse momento, os ovários deixam de produzir os hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona. Daí, podendo advir os sintomas da menopausa, que são os fogachos, irritabilidade, nervosismo, sudorese, principalmente noturna, né? Alterações do comportamento, né? Agressividade e a grande maioria das mulheres passa por esse período da menopausa e o que sucede à menopausa, que é o climatério, sem maiores sintomas. Um percentual de mulheres apresenta os sintomas leves a moderados e outro percentual apresenta os sintomas bastante graves. Bom, quando a pessoa entra na menopausa com sobrepeso e principalmente obesidade, ou seja, fazendo aquele cálculo clássico que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que nós chamamos de índice de massa corporal, ou IMC, se esse resultado é superior a 30, seriam os casos de obesidade, os receptores dos hormônios femininos, eles estão instalados em grande parte na gordura, principalmente na gordura abdominal, que é a gordura visceral. Então, nessa situação de obesidade, o risco de ter sintomas, deixar de ter sintomas leves, para passar sintomas moderados e intensos da menopausa, é mais comum em função da obesidade, em função dessa distribuição dos receptores de estrogênio, que é o hormônio feminino. Algumas questões que envolvem, por exemplo, doutor, comportamento na alimentação também, até com base na obesidade em si, mas algum comportamento que muda durante essa fase também por essa questão hormonal, tudo isso pode intensificar? Matheus, se o paciente ele tem um estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável, né? Atividade física regular, respeitando o horário de sono dentro do possível, o horário de repouso dentro do possível, horário de lazer dentro do possível, se socializar, isso acaba auxiliando na prevenção ou diminuição de qualquer sintoma e qualquer doença relacionado ao período do climatério, que é esse período que sucede a menopausa. Então, sempre é bem-vindo o paciente buscar orientação profissional para seguir essas mudanças de estilo de vida. E como que a paciente vai lidar, né? Tem a questão que envolve já
o médico ou a médica que ela já está consultando há bastante tempo, ou seja, esse próprio médico ele vai indicar um caminho, são outros profissionais também nessa questão multidisciplinar? É, na realidade, a grande maioria das doenças crônicas hoje, né, o trabalho é feito de forma multidisciplinar. Mas, de qualquer forma, o paciente que tem sintomatologia importante do climatério, além de buscar uma orientação e ser orientada, né, para as mudanças de estilo de vida mais saudável, existem medicamentos, né, que se usam, que a gente chama de reposição hormonal feminina. Nem toda mulher pode fazer a reposição hormonal, porque algumas mulheres têm contraindicação. A contraindicação mais clássica é risco de câncer de mama. Mas nós temos as mulheres que não precisam fazer a reposição hormonal, porque elas não têm sintomas e estão muito bem do ponto de vista clínico, estão muito bem. E tem aquelas mulheres que se beneficiam muito da reposição hormonal. Hoje, a reposição hormonal que se faz, a mais indicada, não é mais a reposição hormonal via oral, ou se faz a reposição hormonal via gel cutâneo, né, que se aplica na pele, ou através de placa de adesiva que se aplica na pele também. Por quê? Porque a reposição hormonal de hormônio feminino, nesse período do climatério, quando é feito através da pele, pela absorção da pele, não tem a passagem desses hormônios pelo fígado. Então, não trazem prejuízo e nem riscos, ou os riscos são os menores para as mulheres. Já a reposição oral, que a gente hoje está sendo abandonada, pode ter essa passagem pelo fígado e não é recomendado. Então, digamos que essa do hormônio adesivado, entre aspas, né, é o que há de mais evoluído agora na questão de terapia. Isso, assim, essa reposição é feita com estrogênio, né? Se essa paciente ainda não tiver mais útero, por alguma razão, né, tiver feito a histerectomia, só o estrogênio é suficiente. Se a paciente ainda tiver o útero, né, deve ser associada a progesterona, né, mas a gente usa a progesterona natural e é bastante seguro, certo? Com benefício muito grande, com melhora dos sintomas nas mulheres que têm essa sintomatologia acentuada no período da menopausa e do climatério. E ainda voltando à questão da obesidade, doutor, porque a gente tem alguns termos assim, né, aqueles clichês ou declarações mais gordofóbicas, né, que, por exemplo, esse problema é só parar de comer que resolve. Enfim, é só ter disciplina resolve. Só que tem uma questão aí que é hormonal, ou seja, para além de só cuidar da comida, enfim, como que também isso é administrado pelo profissional e também é indicado o caminho, né? Que essa paciente está tendo dificuldades até com alguma dieta que não surte efeito? Matheus, muito obrigado pela tua intervenção, pela pergunta, que é extremamente importante esse esclarecimento. Durante muito tempo, nós médicos endocrinologistas, né, sempre em busca do peso ideal, sempre se cobrou muito do paciente o segmento de uma dieta muito rigorosa e o segmento de um plano de atividade física muito rigoroso. E muitas vezes tem pacientes que, não mesmo dessa forma, não conseguiam atingir o seu objetivo de peso ideal, ou muitos pacientes que atingiam o peso ideal não conseguiam manter esse peso. Hoje se sabe que a causa da obesidade é multifatorial. E o primeiro fator que está envolvido no aumento de peso é um metabolismo mais baixo. O metabolismo, a gente avalia pela taxa metabólica basal, é o quanto o organismo queima de calorias em repouso. Então, algumas pessoas já nascem com esse metabolismo mais baixo. Ou seja, não metabolizam, não queimam adequadamente as calorias que consomem. E aquilo que o organismo não queima, ele joga para a reserva, que é a gordura. Então, não é culpa do paciente aumentar de peso
nessas situações onde tem o metabolismo mais baixo, o paciente é inocente em relação ao aumento de peso, porque muitos pacientes comem igual a esse paciente ou mais e não tem o problema de excesso de peso. Outro fator importante hoje são os transtornos alimentares, os desvios alimentares. Nós temos o paciente que tem fome emocional, nós temos o paciente que tem o americano chama de craving, nós chamamos de fissura alimentar por algum tipo de alimento. Nós temos aqueles pacientes que são hiperfágicos, que comem muito nas refeições. Então, são vários, nós temos os pacientes que levantam para comer de madrugada, né? Então, isso são doenças que devem ser detectadas pelo profissional, devem ser tratadas, porque o paciente é uma força maior que a força de vontade do paciente. Então, não é falta de força de vontade do paciente, não é falta de autoestima, não é falta de organização, tá? Não é falta de... Assim, não é culpa do paciente. Então, o profissional ele tem que estar atento, detectar essas alterações e tratar o paciente de forma individualizada, ou seja, o paciente é o centro do tratamento. E não existe uma receita de bolo que sirva para todos os pacientes. Cada paciente tem que ser tratado de forma individual, levando-se em consideração predisposição genética através do metabolismo basal, levando-se em consideração transtornos alimentares, levando-se em consideração outros fatores, algumas drogas, alguns medicamentos, algumas doenças que também podem contribuir para a obesidade. Dr. Luiz Antônio de Araújo, que é médico endocrinologista, muito obrigado pela atenção conosco e um bom trabalho por aí. Foi um grande prazer, um bom trabalho para vocês e obrigado também pela oportunidade. Imagino. Muito obrigado. A gente Um abraço. agradece. Um abração. Agora, 3 horas e 51 minutos. Importantes os esclarecimentos aqui trazidos pelo Dr. Luiz de Araújo. A gente segue ainda com o assunto saúde, porque a Poliana Rodrigues agora fala sobre as internações por gripe que aumentaram entre os idosos no Brasil todo. Aqui em Santa Catarina, 64 pessoas tiveram casos graves da doença nesse ano. 7, infelizmente, morreram. Vamos aos detalhes. Isso tem a ver com a falta de vacinação, viu? E na área da saúde, essa questão da gripe, né, ela está relacionada com no caso, ela é enquadrada como síndrome respiratória aguda, que é causada pelo vírus da influenza. Acontece que a população que já tem mais de 60 anos de idade acaba ficando ainda mais vulnerável e quando tem esse tipo de gripe, acaba necessitando de uma internação. E durante esse período de internação, acabam tendo outros problemas, né? Normalmente essas pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Os dados do Brasil, tá? Então vamos lá. Em todo o país, só no SUS, a hospitalização de idosos por gripe aumentou 189%, considerando os dados do ano passado. É quase 3 vezes mais do que o que foi registrado no ano de 2023. Os casos atendidos em UTI e as mortes também tiveram alta. Esse levantamento, pessoal, é da Sociedade